novo. Vou colocar a gravação também para a gente gravar, porque muita gente se inscreve para assistir a gravação depois, né? Então, estamos nós três aqui dando boas-vindas, agradecendo a participação de todos, né? Agradecendo a Jyoti ter dito sim ao convite de estar na nossa live Prata da Casa. E hoje vai ser um tema super legal, né? Sobre a reencarnação. E eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho para a gente, em seguida, introduzir a Jyoti. Então, dar boas-vindas, né, todo mundo. Estamos aí com Prata da Casa já nessa reta final de 2022. Estamos com a Jyoti agora em outubro. Teve mais uma live prevista para o dia 6 de novembro com Narcisa sobre mediunidade e uma próxima com a Eliana, dia 18 de dezembro, que a gente vai estar divulgando aí para vocês. Então, só agradecer o prestígio. Celinha, você quer falar sobre a avaliação aí que a gente vai mandar? Pode falar. Nós vamos estar mandando para todos a avaliação, além da palestra gravada, então a gente pede muito que essa avaliação é muito importante para a gente estar nessa melhoria constante, não deixem de responder e curtir, né, divulgar, que é um projeto feito para vocês. Obrigada. Boa tarde, quase boa noite. Quero reforçar as boas-vindas e dizer que é sempre um prazer estar aqui, tanto por a gente estar junto, que a gente é uma comunidade, como para ouvir esses temas tão enriquecedores. Somando-se a esse prazer, hoje a gente está com a Jyoti é nossa colega de turma do Helper, né? E uma pessoa por quem eu tenho grande admiração pela pessoa que ela é, por toda a sabedoria e conhecimento que ela traz, e pelo quanto ela enriquece e completa os lugares em que ela está presente, com a arte, com o conhecimento, com tanta sabedoria. Então, é um prazer... Com a yoga, com doação, com generosidade, com superação. Ela é um exemplo para mim especial, e eu sei que para toda a turma e para quem convive com ela. Então, é um grande prazer estar aqui, e estou à disposição aqui com a equipe toda para a gente continuar esse projeto que tem sido muito frutífero do Instituto. Um beijo para todos e estamos prontos. Isso. Eu queria completar nas palavras das meninas, amorosa, suave, a nossa Jyoti, né? Uma pessoa especial demais, né? E eu queria reforçar a avaliação. No último encontro, a gente falou da avaliação pela primeira vez aqui, e nós tivemos um resultado melhor, né, Flávia? Então, eu queria agradecer vocês terem atendido o nosso pedido em preencher a avaliação imediatamente, porque ela é importante para a gente fazer os ajustes, para a gente saber se a gente está no caminho certo, né? Então, muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso pedido, e muita gente respondeu. Estava diferente, vinha numa escassez de preenchimento, né? E aí muita gente preencheu, e reforçar de novo a importância para a gente. A hora, assim que terminar, quando eles estiverem recebendo a gravação, não é? Quando que vai a avaliação, Flávia? A gente vai estar mandando hoje, depois da apresentação, então, e a gravação a gente manda até terça-feira para todo mundo. Assim que terminar a live, vocês vão estar recebendo imediatamente. Ela é muito rápida de preencher, muito fácil, ela é interativa, e desde já a gente agradece esse retorno. Então, Jyoti, a bola é sua, estamos passando, vou só desmarcar a gente aqui. A bola é sua, eu vou desmarcar a gente, remover o destaque e vou marcar você. Espera aí só um pouquinho. Aí você fica destacada para todos.
Pronto. Então, se vocês colocarem no modo orador, vai ficar a Jyoti fixa para vocês assistirem ela. Então, o bastão é seu. Ok. Obrigada. Queria agradecer as palavras de vocês, tão carinhosas, né, para esse momento em que o Projeto da Casa está fazendo mais uma versão dele, né? Agradecer o convite do Instituto, as amiguinhas, a Flavinha e a Celinha, que me ajudaram tanto para poder chegar nesse momento de apresentação, né? E meu nome, como elas falam, é Jyoti, que é um nome que eu recebi na minha iniciação espiritual no yoga, recebi de um mestre, e sempre que eu me envolvo com algum trabalho espiritual, eu sempre levo esse nome, porque ele me ajuda a me ficar firme nesse propósito de evolução espiritual. E meu nome civil é Sueli, eu coloquei até aí, mas de outra é que eu conhecido mesmo, até no Peço, né? E como que o Peço surgiu na minha vida? Porque eu já vinha numa trilha espiritual de trabalhar com yoga, e vinha fazendo vários movimentos de mudança, de transformação, de busca da verdade e tudo. E nesse movimento, meu marido, um tanto quanto sensível, ele, sem saber, e eu também, ele me apresentou o Peço em 2006. Ele me deu esse livro. E eu estudei esse livro com a visão que eu estava da época, né, com o caminho espiritual de yoga, e esse livro me bateu muito, teve muita ressonância interna, e eu troquei muita coisa com ele e tal, depois deixei ele guardadinho. E foi só em 2012 que uma amiga minha me levou ao PSO, dizendo que o PSO não era só aquilo que eu tinha lido, mas também é uma coisa prática, tinha grupo de estudo, tinha uma série de aprofundamento e tal, aí foi que eu resolvi aceitar esse estudo, né, de participar desse caminho. E o que é Password? Porque muitas pessoas estão aqui e não sabem o que é Password. O Password é um caminho de autotransformação, como diz o livro, né? E ele busca ensinar como está a sua realidade espiritual e psicológica no momento atual, né? Sentir essa revelação e também buscar que lugar que você quer estar, a partir desse marco, que é como você está hoje, para onde você quer ir. Então, é uma jornada onde você passa de áreas conhecidas para áreas desconhecidas da alma. A gente pisa em territórios diferentes, territórios desconhecidos, e aprendemos a ouvir as nossas vozes internas, aprendemos a ouvir tudo que está dentro da gente com honestidade, com verdade, e esse é o propósito. E como que é feito isso? Estudando as palestras da Eva Pierratos, que recebeu esses conteúdos humanos através da canalização de um ser espiritual denominado guia. Então, foram revelados vários aspectos do crescimento humano, das dificuldades humanas, e foram colocados em palestras que são numeradas. Quando eu fui chamado para participar aqui do projeto Prata da Casa, que muito me honrou, eu, imediato, tinha um tema na minha cabeça, não precisei pensar nada, foi na hora. Eu coloquei 34 a palestra, que é o número da palestra que diz a preparação para a reencarnação. Porque quando eu me debrucei nesse tema, eu estava passando um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando o Rafael partiu. E vai fazer 4 anos que meu filho, né, teve um acidente e partiu. E quando eu fui estudar essa palestra, com toda a dor e todo o sentimento e emoção, eu cheguei uma hora e perguntei assim, onde eu estava com a cabeça de ter programado isso? Tá? Onde eu estava com a capacidade ou habilidade que eu achava que eu podia dar conta de uma coisa dessa? E nós vamos ver como que funciona mais ou menos, né, nesse conteúdo da 34, com uma ressalva que a própria Eva Pierratos fala. É um conteúdo que está sendo bem superficial, bem no início de tudo, porque nós não temos a capacidade humana nossa, não dá para entender todo esse complexo. Mas ela deu algumas boas dicas para nós. Nós, então, vamos dar uma estudada nesse conteúdo aí, né, de preparação para a reencarnação. E eu fico feliz em poder contribuir aqui no projeto para apresentar esse tema, né, que me toca muito e que diz respeito à nossa vida, né, de cada um aqui.
Então, antes de começar, nós vamos fazer uma pequena harmonização. Vamos nos manter sentados onde estiver, né, de forma confortável, mais confortável que você puder, a coluna naturalmente ereta, mas dentro das possibilidades, os pés, né, colocados no solo, suavemente feche seus olhos e vai trazendo a sua presença para o seu corpo, vai sentindo como que ele está, onde que ele está, se tem alguma sensibilidade, se não tem, sem mudar nada, apenas observe. Você está trazendo sua presença para o seu corpo. Isso, então, mantém o seu estado de presença. E nesse estado de presença, eu invoco aqui a sustentação do guia, do Pércio, do meu anjo da guarda, dos meus mestres espirituais, e dos mestres espirituais de cada pessoa que aqui está, para criar esse campo, né, de cura, campo de proteção, campo de verdade, de honestidade, para que possamos dar mais um passo na nossa vida, na nossa encarnação. Que esse campo magnético continue durante toda a nossa trajetória desse pequeno estudo que nós vamos fazer. Leve a consciência da sua respiração, agora faça uma respiração mais completa e profunda. Abra seus olhos e vamos então começar a nossa jornada de hoje, né? Celinha vai passar para mim os slides do PowerPoint e a gente vai... Não sei se vai dar tempo para perguntas ou coisa assim, vamos ver como é que vai fluir, tá? O tempo e o tema. Então, nós vamos fazer, né, um estudo sobre a preparação para a reencarnação, né, como que a gente faz essa preparação, como que ela acontece, e algumas dicas, né, porque nós não temos todo o estudo, assim, descortinado para nós, que nós não temos capacidade, né, de intuição, de inteligência para entender tudo. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, eu peço para vocês aguçarem bem a visão e a audição. Nós vamos passar um pequeno vídeo com uma música. Já Chalancier Matera Supatala Mandaram Buleve Krishna é Fozu Yamba Oshmas Tulai Kala Okutniambe Akua Jesus. Então, nós vimos vários povos, vários deuses, né? Vários tipos de pessoas que habitam esses lugares da Terra. E agora nós vamos, então, pode passar para o próximo slide, Celinha. Então, essa palestra busca, né, a concepção técnica do nascimento, que nós vamos ver uma coisa bem rudimentar e bem básica. E é interessante, toda vez que a gente fala em reencarnação, renascimento, a primeira coisa que vem é o nascimento. E o nascimento, porque o homem entende que nascer, tudo começa, e quando você morre, tudo termina. E não é bem isso, é o contrário. Só há nascimento porque houve uma morte. Então, eu coloquei a expressão remorte, que não é um termo que não existe assim, mas em vez de reencarnação, renascimento, é a remorte, né? Porque fica mais plausível entender o que é nascimento quando você fala da morte, né? Então, de qualquer forma, quando você estuda a preparação, o nascimento, preparação para a reencarnação, está sempre dependendo, conectada à lei kármica e espiritual. Então, tem sempre implicações espirituais e psicológicas, né?
Pode passar, Célia? Celinha? Quando eu estava estudando o tema, eu perguntei para algumas pessoas aleatórias, de várias religiões ou sem religião, o que, que elas pensavam quando eu falava da palavra reencarnação. Então, foi assim, algumas pessoas falaram assim, nossa, se eu vou reencarnar, significa que eu tenho tudo pré-determinado, eu fico amarrada. Outros me falaram assim, nossa, me dá uma sensação de desapego se eu vou reencarnar. Outros falaram assim, mas eu acho, eu nunca pensei nisso não, mas eu não acho que a vida pode acabar assim. Então, algumas pessoas ficavam um pouco no passado, outras preocupadas com o futuro. Nossa, como é que será a minha próxima vida? Ou como é que foi a minha vida passada, né? Se eu fui algum príncipe, alguma princesa, como sempre acontece. Então, quando você está preparando a reencarnação, ela acontece num momento muito concreto, muito real. Porque o plano da sua reencarnação, o plano de evolução, o plano de salvação, ele está diretamente ligado aos processos reencarnatórios, sim. É a sua missão de vida para aquela reencarnação. E quando que você começa a preparar a reencarnação? É no momento atual, é aqui e agora. Então, é o presente que trata da preparação para a reencarnação. Ok, pode passar, Celinha. Então, como que é preparar para a próxima vida? Você já está determinando agora a sua próxima reencarnação. Aqui nesse momento que nós estamos reunidos, trabalhando um assunto tão assim delicado e complexo, é também uma preparação para a sua próxima reencarnação. Isso também é uma atitude, é uma decisão e tem um efeito sobre as suas vidas que você poderá passar ainda por elas. A preparação, ela existe nos dois planos, no mundo material e no mundo espiritual. Um detalhe, o mundo material é que pelos atritos que a gente passa pela vida, pelas experiências que a gente passa pela vida, ela tem muito mais chance, muito mais oportunidade, muito mais potencial para criar um bom plano de reencarnação e de preparar de uma forma bem bacana a sua próxima vida. O mundo espiritual conduz, sim, a reencarnação, mas a preparação dela é feita de uma forma menos potencializada, porque lá você não tem os atritos, não tem... Alguma coisa você pode lapidar, mas o que você passa na vida é que vai realmente criar o plano, ajudar você a preparar a sua reencarnação. E apesar de ser conduzido no mundo espiritual, porque lá não vai ter tanto estímulo, tanta experiência, tanta pele, tanta emoção, tanta víscera, né, para viver o que você tem que viver, né? Então, toda a preparação depende de decisões. Tudo que você decide hoje, no dia a dia, eu decido se vou sair da cama ou não, se eu vou tomar banho ou não, se eu vou escovar dente ou não, se eu vou trabalhar ou não, se eu vou ter filho, se eu vou casar, se eu vou viajar, tudo são decisões. E toda decisão tem uma ação e um movimento. Então, tudo que você faz hoje, não se iluda de achar que, não, a vida está me levando, eu não estou sabendo o que eu estou fazendo, não. Ah, todo mundo quer fazer isso, eu também vou. Não é isso. Você decidiu que você vai acompanhar algum movimento, ou alguma coisa pessoal, individual, ou ir contra um movimento grande, comum. Isso tudo é decisão sua. E com decisão, ela vai gerar um efeito, gerar uma ação, um efeito que vai fazer parte da sua preparação para reencarnação, certo? Pode seguir, Celinha. Quem que vai decidir sobre a circunstância da próxima encarnação? Nós estamos falando que aqui é uma oportunidade única quando você está no plano material, e que no plano espiritual você tem alguma chance de mudar ou criar alguma coisa para a sua mudança, né, sua encarnação, mas quem que vai decidir qual tarefa, qual é a missão de vida daquela encarnação? A entidade espiritual, que somos nós, né, tem o direito e, frequentemente, o dever de decidir sobre as circunstâncias da próxima encarnação, nesse plano e no plano espiritual.
Essa circunstância da próxima encarnação está dentro de um conteúdo ligado à principal tarefa que você vai fazer na próxima encarnação. O direito e dever vão estar ligados, correlacionados ao seu nível de consciência. Quanto mais consciente, com a consciência mais expandida, mais você tem o dever de decidir de forma adequada para o seu crescimento. E o direito também. Mas nós vamos ver como que faz essa dosagem, né, de autonomia para decidir sobre as circunstâncias. Pode passar, Celinho. Quem tem autonomia para decidir? A entidade espírito pode ser indolente, passiva, propõe menos do que está pronta. A entidade espírito pode ser ativa e ambiciosa e propõe mais do que está pronta. A entidade espírito pode ser muito pessimista, nada do que eu for fazer vai dar certo. Ou a entidade espírito pode ser muito otimista, não, qualquer coisa eu topo. Né? Lembrei muito daquele desenho antigo, do Lip e do Hard, né? Eu sabia que não ia dar certo, o outro, não, porra, vai dar tudo certo, né? O Lip e o Hard. E pode também ter uma entidade espírito assim, né? Que vai, não sabendo da sua própria limitação, pode propor algo aquém ou além, ou ser muito pessimista e muito otimista com relação aos desafios, às tarefas da próxima encarnação. Pode passar, Celinho. Qual que é o objetivo das decisões? Todos nós temos um plano que é comum a toda entidade encarnada. Nós queremos elevar nossa consciência, elevar a consciência divina e trazer felicidade. Esse é o propósito comum. Mas como cada um vai fazer isso, vai depender do nível de consciência, dos seus padrões até então das outras encarnações, né? Tudo isso aí vai depender, é muito singular, é muito específico. Mas, em geral, todos têm esse plano, né? Se a entidade espiritual não está suficientemente desenvolvida, as decisões serão tomadas por uma autoridade superior, treinada e altamente qualificada. Eu faço aqui uma metáfora da criação dos nossos filhos. Uma criança de 10 anos pode resolver muitas coisas da vidinha pessoal dela, mas não todas as coisas, porque ela não tem um desenvolvimento suficiente para saber da responsabilidade daquela decisão. Então, uma criança de 10 tem uma certa liberdade, um adolescente de 16 outra, o maior já com 18, 19 anos também, e vai assim evoluindo de acordo com essa capacidade. Isso é uma metáfora que eu estou dizendo. Então, quando a entidade não está suficientemente desenvolvida, quem vai tomar a decisão, orientar, nós vamos ver como que é feito isso, ela vai propor a essa entidade, espírito, que está precisando de um conselho ou de uma sustentação. A entidade espiritual terá o direito de aceitar ou recusar o conselho de acordo com seu próprio livre-arbítrio. Ainda nessa fase, já é exercido o livre-arbítrio. A entidade pode ter uma dificuldade ainda de consciência, uma limitação ainda, mas o conselho ela pode aceitar ou não. Mas como que vai funcionar isso? O conselho pode convencer, então aceito, ou pode não convencer. Quando não convence, existem duas situações. A proposta pode trazer muito sofrimento, pode trazer pouco desenvolvimento espiritual e um fardo muito maior. Então, às vezes, dependendo da circunstância, a entidade espiritual aceita com um único objetivo, que aquela encarnação vai ser somente para aprender ou atravessar o próprio erro. Então, o aprendizado será esse, né? A evolução será essa. Nos casos extremos em que o desejo são traços, no sentido de trazer muito ônus, muito fardo, e nenhum crescimento espiritual, e nem a possibilidade de se crescer com o próprio erro, dependendo do nível da consciência, então não é aceito, não é considerado, e fica adiado o aprendizado com o próprio erro numa outra possibilidade, quando ele estiver mais com consciência, até para saber que o erro, ele deve aprender com aquele erro.
Porque dependendo, o erro continua e ele não percebe o que ele pode aprender com aquele erro. Então, os caminhos são muitos para começar qual que é o objetivo dessas decisões, né? Pode seguir, Celinha? Então, qual que é a base do planejamento da encarnação? A base é o registro geral no livro da vida, que é mostrado independente do nível da autonomia da entidade espiritual para a tomada de decisões. Ela vai tomar ciência. O quanto ela vai compreender, o quanto ela vai aceitar é outra questão, mas vai ser mostrado o livro da vida para ela. E o que esse livro da vida contém, né? O livro da vida contém talentos, inclinações, características especiais e tendências da entidade espiritual que a levaram à queda, todos os estágios de desenvolvimento desde a queda, não apenas as várias encarnações na Terra, mas também todas as atividades intermediárias entre encarnações. Então, tudo isso é levado em consideração para fazer esse planejamento, para apresentar para a entidade espírita, né? Além do registro, é revelado também o propósito a ser consumado na encarnação vindoura. É aqui que é escolhido um propósito dentre todas as vidas, dentre todas as necessidades de crescimento, dentre todas as questões ainda a serem desenvolvidas, vai ser pensada um propósito. E esse propósito vai ser apresentado, né, à entidade espírito, para saber o que ela vai buscar nesse propósito. Uma coisa é certa, quando é feito o propósito, quando é apresentado qual o propósito, normalmente são aquelas partes em que a personalidade mais se distancia da sua essência. Então, é ali que vão ser pensados os propósitos das encarnações. Mais de um propósito, vários propósitos numa encarnação, e outros tantos ficam para uma outra encarnação, dependendo de como foi desenvolvida essa, né? A encarnação é planejada de forma meticulosa e cuidadosa. Então, é uma complexidade que nós não conseguimos alcançar ou entender, mas está dentro desses livros que são um compêndio de toda a sua existência, né? De toda a sua história. Pode passar. Desenvolvimento do plano. Até eu tenho uma expressão que é usada na palestra que eu não usei, porque eu achei assim, falou plano com sucesso ou plano fracassado. Eu achei a expressão muito forte, porque eu não sei se existe uma encarnação fracassada ou um desperdício de encarnação. Eu acredito mais que o desenvolvimento pode ser uma velocidade reduzida, ou quando você só aprende com o erro, né, daquele conceito que não foi seguido, porque você não retroage, isso é certo. Você pode ficar um pouco paralisado. Se isso fosse chamado de insucesso, pode, né, de fracasso. Mas mesmo não evoluir, dá outra questão, dá uma outra dimensão também para o crescimento, né? Então, a avaliação de deveres e tarefas depende de muitas circunstâncias. Registro geral, livro da vida, longa corrente, karmas, né? É um tempo que se perde no além. E você, apesar de pensar um propósito, ele está muito correlacionado a tudo que você já passou nessa história dessas reencarnações, né? E essa questão de saber se o desenvolvimento foi acelerado, velocidade reduzida, se teve sucesso ou fracasso, independe se o plano foi concebido pela entidade espírito, né, porque tinha autonomia e tinha consciência suficiente para isso, ou pela autoridade superior. Isso independe. O plano vai ser esse mesmo e vai ser avaliado qual o desenvolvimento que aconteceu, né? Pode seguir. O que acontece lá no mundo espiritual? Essas bolas que estão com laranja são as etapas ou algumas coisas que são feitas no mundo espiritual. A primeira coisa que acontece, a primeira não, sempre vai acontecer é a prestação de contas. Mas ela é muito minuciosa, ela não é tão simples assim, porque ali vão também estar influenciando como que vem sendo a evolução no campo geral, genérico,
daquela entidade espírita e como foi a evolução naquela encarnação. Então, se naquela encarnação tem algumas especificidades, mas também o geral, o cômputo geral também é colocado na prestação de contas, no balanço, né? E a prestação de contas é comparar o plano, né, divino com a sua ação feita naquela encarnação, certo? Purificação. A purificação acontece através dos estudos, da levada do conhecimento para a entidade, tudo que aconteceu, como que foi, e o que ele precisa para purificar. É possível desenvolver, sim, alguma coisa no plano espiritual, não com a potencialidade ou com a amplitude de uma encarnação, mas lá também você passa por estudos, passa por reconhecimento, passa por... mantém aí. Então, é possível ficar na purificação. Todos passamos pela purificação. O planejamento da próxima encarnação, todos passamos também pelo planejamento da próxima encarnação. E as tarefas são feitas tanto no plano espiritual, e às vezes, dependendo do nível de consciência, há tarefas até de espíritos que podem visitar o plano material, tudo de acordo com o propósito da sua encarnação e também com o nível de consciência que você tem. Isso são os 4 pontos que todos passarão. Agora, independente disso, tem também o descanso, que pode ser na hora que chega no plano espiritual, ou pode ser durante as tarefas que vão sendo desenvolvidas. Um tempo de serviço também é feito no plano espiritual. É um tempo que nós não temos como... todo mundo fica preocupado assim, nossa, quanto tempo demora para reencarnar? A gente vai estar pronto quando? É muito tempo, é pouco tempo? O tempo lá não é o tempo igual ao nosso, não é contado, então a gente não tem essa dimensão. Uma coisa que os mestres de yoga têm falado com a gente é o seguinte: tá muito difícil reencarnar, então aproveita essa encarnação porque está complicado, né? Os direitos e deveres para fazer a sua próprio planejamento, as suas questões também lá no plano espiritual, às vezes também são designadas missões espirituais ou missões no plano material. O livre-arbítrio é sempre exercido, vocês viram que mesmo a entidade não tendo capacidade, ainda ela é ouvida, só em último caso é que é desconsiderado o seu desejo. E a lei da justiça, que é muito clara ali, que é a prestação de conta, é muito objetiva, porque cada pensamento, cada ação, cada efeito tem uma forma, tem uma cor, tem uma coisa muito concreta na hora de se comparar o que foi proposto e o que foi feito. E a lei de justiça está muito ligada à lei do karma, né? Tem liberdade, tem um livre-arbítrio para plantar e fazer qualquer coisa, mas a colheita é sempre obrigatória e a lei da justiça é assim. Sobre a ordem divina, foi colocado nessa palestra um aspecto interessante, o seguinte: todos estamos sujeitos à ordem divina. Alguns aceitam isso e compreendem e têm consciência disso. Outros não aceitam a ordem divina. Então, a maneira de se planejar, a maneira de prestar conta de outra forma, dentro do nível da capacidade daquela consciência, mas todos estão sujeitos. Existe um princípio no direito de que a ninguém é possível alegar desconhecer a lei para descumpri-la. Então, você sabendo ou não, aceitando ou não uma lei, você tem que cumprir ela e você está sujeito a ela. E a ordem divina é a mesma coisa. Todos estamos sujeitos a ela. Conhecendo ou não, sabendo ou não, aceitando ou não, nós vamos estar sujeitos. E vai ser, tudo vai ser conduzido de acordo com o nível de consciência daquele ser, né? Daquela entidade espírita. Podemos passar. Aí tem uma frase muito legal da palestra, que a vida na Terra é uma longa corrente, e visto que cada vida representa pequena parte dessa corrente, a avaliação dos deveres e tarefas em cada vida depende de muitas circunstâncias. Apesar de ter um plano específico numa encarnação, tudo mais que você passou, os efeitos das suas ações, também são levados em consideração. Eu pus essa imagem, você imagine quantos elos tem ali, quantas vidas passaram, e uma está entrelaçada na outra, e uma influencia a outra,
E aí, então, não é simplesmente olhar, a prestação de contas é bem mais meticulosa, bem mais ampla e também específica. Eu coloquei essa expressão, porque outro dia eu fiquei usando essa expressão, e me chamou muita atenção, que a nossa vida atual é uma porciúncula, é uma pequena porção da nossa existência. Tão singular e tão séria quanto qualquer das encarnações, mas é uma parte. Então, quando alguém, uma das palestras fala assim, você olha para o vizinho e fala assim, nossa, a vida dele é tão leve, ele não passou por coisas graves, né, ou como eu, ou deficiência, né, material, ou relacionamento, ou não queria ter filho, não teve, ou separou, e você fica assim, comparando, isso não pode ser feito isso de forma alguma, porque ninguém sabe a corrente daquela pessoa. E você também está no momento da sua corrente. Então, a sua singularidade mesmo é que tem que ser respeitada. Podemos seguir, Celinha? Bom, agora vamos falar um pouquinho do karma, que influencia diretamente as encarnações. Essa imagem é uma imagem que eu tenho aqui em casa, eu mandei fazer uma escultura de madeira do Anubis. Ele é o senhor do karma, da mitologia egípcia. E é muito interessante porque ele fica lá no além e recebe as almas, e cada alma vai passar por ele, e ele vai pegar o coração daquela alma, daquela pessoa, pôr numa balança, e do outro lado da balança vai ter uma pluma de um avestruz. Se o coração for mais leve que a pluma, você vai para o mundo do cuidado, da bonança. Se o seu coração pesar mais do que a pluma, você vai para as tormentas do além. Essa é a mitologia egípcia. Então, eu tenho o Senhor do Karma há muitos anos na minha casa, e eu olho muito para ele e pergunto, como é que nós estamos, sabe? Porque é uma imagem austera, séria, e com essa questão da leveza do coração, né? O quanto de amor, o quanto de compaixão, o quanto de ajuda você fez ao próximo, o quanto você modificou a si mesmo para melhor, isso tudo dá leveza ao coração, né? A lei do karma é o princípio da causa e efeito. Às vezes você fala assim, nossa, eu tenho karma com aquela pessoa. Aí o karma, você pode falar essa expressão literalmente pelo sânscrito, quer dizer ação. Mas quando a gente fala karma, essa pessoa é um karma na minha vida, você está falando dos efeitos, né, de alguma ação que você fez, e não da ação propriamente dita. Então, ele significa as duas coisas, a ação e o efeito, né? E o karma, ele está em função das almas, ele não está em função da minha pessoa de hoje, nem de vocês, ele está em função das almas. E é o princípio da mudança em movimento, porque é sempre ação, sempre movimento, é sempre efeitos, e aí ele cria novos karmas, os karmas que chamam de positivos, karmas que se chamam mais pesados de negativos, né? O karma, eu gostaria de falar que tem uma sincronia, quer dizer, ele não está sincronizado com o tempo. Por exemplo, se eu tenho uma encarnação agora, que é cheio de leveza, que é cheio de passagens amorosas, poucos desafios mais graves, que a gente chama de mais graves na vida, você pode entender assim, tive uma vida muito boa na outra encarnação, por isso que eu estou muito bem agora. Não é isso, porque o karma, ele vem de várias vidas e pode ser escolhido qualquer um dos efeitos que você já produziu. E, de repente, por ter sido uma vida talvez mais difícil, essa próxima encarnação vai ser mais leve para você se restabelecer. Então, não tem uma sincronia exata, né? Quando alguém fala assim, nossa, você é muito positivo, ou você consegue essas coisas, ou, nossa, tudo seu dá errado. Isso aí não tem nada a ver com a vida passada, imediatamente passada. Não existe essa sincronia, porque é muito mais complexo do que a gente pensa, né? O fragmento de uma corrente que se perde no tempo. Então, você não tem como fazer essa correlação. Os laços kármicos são usados para a próxima vida, desde que adequados ao propósito. Tudo que se faz em homenagem ao propósito. Nós vamos ver que cada detalhe da sua vida é feito apenas para cumprir o seu propósito, o seu plano de salvação, o plano divino. O karma,
nos liga ao ciclo de encarnações, que é o samsara, aquela roda que não para, né? Nascimentos e mortes, encarnações, nascimento, vida, e vai passando isso, você não sai desse ciclo de reencarnações. E está ligado ao karma, são as ações que você faz. E o karma se relaciona diretamente com o livre-arbítrio. Toda decisão minha, e eu falo decisão, pensamento, emoção, uma palavra, tudo isso gera efeito. Tudo é ação. Você pode ter o karma inteiro, tem várias interfaces, né? Tem o karma individual, que é a sua história de vida, sua família, seus pais, seu marido, seus filhos. Tem a história coletiva e vai ampliando para a cidade, para o estado, para o país. E também tem até o planeta Terra, que é um karma também planetário, né? Nós temos todos aí sujeitos a ele. Podemos passar? Celinha? Então, como que a gente atua com os karmas, né? Sementes do karma. As que já deram fruto, é imutável, não pode ser evitado. Esgota com a experiência, seus efeitos podem ser minimizados com meditações, autoconhecimento, orações, ajuda ao próximo, ação social, cultivar a verdade. Independe de estímulo externo. Então, por exemplo, os seus pais, esse é um karma que já tem semente. Você não muda seus pais são os melhores para tudo que aquela alma, aqueles amassamentos daquela alma tem para poder evoluir. E se os efeitos você pode minimizar com essas habilidades, com esses instrumentos que nós já conhecemos, meditação, autoconhecimento, orações. Nós temos também a revisão diária, que nos ajuda muito a minimizar tudo que você tem que passar, tudo que você tem, a experiência inevitável. Uma coisa que eu queria destacar nessa figura aqui, sobre a gente falar sobre o karma, é que é o seguinte, você vê que tem 4 sementes, cada uma de um tamanho. Quando você planta uma jabuticaba, ela demora de quase 15 anos para dar fruto. Quando você planta um rabanete, demora 30 dias. Então, você pode receber fruto de karmas, de ações de vidas diferentes, em tempos diferentes, desde que seja para a evolução do seu propósito, né? Mas o que eu quero dizer é isso, que nem toda a vida passada ou retrasada tal, vai influenciar o seu propósito. O que vai influenciar quais as sementes que brotaram, que já nasceram, você não tem como evitar, e então você vai passar por elas, mas de acordo com o que aconteceu, né? Uma semente pode 30 dias brotar, então pode vir um karma rápido, ou pode vir um karma super demorado, como uma jabuticaba que demora 25 anos, isso não é metáfora, né? Você pode ter várias coisas da sua vida que caminham assim. Pode seguir, Celinha? Existem também as sementes do karma que estão armazenadas e adormecidas, ficam no reservatório kármico. Ficam na alma e eclodirão nas circunstâncias certas e exatas. Uma vez que as sementes não frutificaram, ou seja, não se manifestaram, os karmas podem ser até modificados com práticas espirituais. Está aí o livre-arbítrio. Eu estava passando uns dias agora na Alemanha, e lá está esfriando muito, a temperatura caiu bastante. Então, é a hora de plantar as tulipas. As tulipas precisam de um terreno, a raiz precisa de ficar num lugar frio. Ela vai ficar ali dormente, né? E só vai eclodir quando vier a primavera, o calor. Então, elas eclodem de uma forma lindíssima, de várias cores e tal. Todo mundo planta tulipa, porque sabe que vai nascer, vai eclodir aquelas sementes só depois que passar o frio. E a mesma coisa acontece conosco, né? Vamos imaginar que um ser veio com uma tendência difícil de trabalhar, de câncer de pulmão. Pode ser uma dificuldade, alguma coisa que veio de uma vida passada para responder alguma coisa. Ele pode desenvolver ou não esse câncer através do cigarro.
é o livre-arbítrio ele usar o cigarro, fumar, 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 e aí dá a oportunidade certa e adequada para vir uma coisa mais grave nos seus pulmões. Enquanto que se ele tiver uma vida saudável, alimentação, exercício físico, aquelas coisas todas que a gente sabe, e sem mexer com uma dependência do cigarro. Isso é um exemplo, assim, mas várias coisas podem acontecer na vida, que você pode evitar, mesmo que tenha semente no reservatório kármico, mediante uma boa vida, né? Você não vai saber, né? Nós não temos memória para isso, né? De saber quais nossas tendências. Mas o que é uma boa vida, uma boa alimentação, uma boa vida espiritual, uma boa vida material, uma boa vida familiar, uma boa vida de relacionamento? Isso tudo, com certeza, vai evitar de eclodir certos tipos de karmas. E eles ficam adormecidos, eles não nascem, não frutificam. Pode seguir, Celinha. E agora, o que nós estamos fazendo? Que nós vimos que agora, no presente, é que nós já estamos preparando a nossa encarnação, essa vida toda que nós passamos até agora, já tem ações, já tem efeitos, já tem uma série de indicações, de orientações. Então, nós estamos plantando karma. Nós estamos plantando porque nós estamos decidindo, nós estamos agindo, nós estamos vivendo, nós estamos evoluindo, nós estamos fazendo nossos trabalhos profissionais, trabalhos espirituais. Então, o que conduz a plantação de hoje? É o livre-arbítrio. Todo mundo tem capacidade de plantar o que quiser. É bem amplo, é bem livre. Mas tem uma lei da justiça. Você vai colher exatamente o que você plantou, né? E aí que eu falo assim, eu coloquei aqui que nós somos herdeiros de nossas ações. O nosso legado que nós recebemos hoje é tudo relacionado ao que nas nossas ações nas vidas passadas, né? De crescimento, e que nós vamos trabalhar isso para crescer nessa encarnação. Pode seguir? O ciclo de encarnações, remortes e renascimentos. No geral, nós todos estamos sujeitos ao ciclo, incorporados ou não à ordem divina, como nós vimos, né? Alguns espíritos se encontram fora do ciclo, dependendo do que já fez, das ações, do livre-arbítrio, elas já foram retiradas do ciclo de vida e morte e ficam ali como uma sustentação para as pessoas que ainda estão no ciclo de vida, no ciclo do samsara, né? Outras entidades nunca integraram o ciclo de encarnações e exercem tarefas de maior responsabilidade. Então, alguns seres de luz não se sujeitaram a encarnações, mas estão lá e são de mais alta responsabilidade diante do ciclo das encarnações. De acordo com o princípio kármico, o tempo é circular. Essa marca que está no slide é a roda da vida, ela vai girando. Nascimento, morte, morte, nascimento, e vai passando, e a gente vai fazendo pelas encarnações, né? Pode seguir. Prontidão para a reencarnação. Nós vimos aquelas etapas todas que acontecem no mundo espiritual, né? Nós vamos planejar. Depois que tudo foi feito, conversado, apresentados os conselhos, existe um mentor espiritual que te acompanha, existe um conselho que te dá sustentação para tudo ser especificado de acordo com o seu propósito para aquela encarnação. Então, após esse planejamento, espíritos especiais visitam os locais apropriados para cumprir o propósito da reencarnação. O que é essas visitas? Vão visitar a família onde vai nascer aquela entidade, a cidade, o clima, o país, tudo isso tem que estar escolhido necessariamente só e diretamente para você cumprir o seu propósito. Se eles perceberem que aquilo não está adequado, não é oportuno ainda, aquela entidade espiritual ser reencarnada ali, eles voltam para trás e recomeçam com outras visitas para ver onde será, ou atrasam a reencarnação.
Se tudo der certo, se está propício o local que foi visitado, inclusive do planeta também, né? A gente fala como se fosse só aqui na Terra, mas tem outros planetas e outros planos. Com o plano concluído, a entidade é conduzida à esfera hospital, onde receberão os diversos tipos de fluidos na dose e especialização correta. Fica tudo parecendo muito real, muito concreto, né? Até coloca. Isso não é uma ficção, porque, na verdade, o nosso mundo material é um esboço, é um rascunho do que existe no mundo espiritual. Então, tudo que acontece aqui, a gente fala esfera hospital, aqui também tem hospital, vamos cuidar, vamos, né? Sustentar aquela pessoa, cuidar dela, e lá também tem isso, nesse plano, na hora de preparar para a reencarnação, na etapa final, pronta mesmo para reencarnar. Nós vamos ver o que esses tipos de fluidos fazem. Pode passar. Então, a gente sabe que o corpo nosso é energia densa, né? Energia condensada. E o corpo mental já é mais sutil, o corpo intuitivo, o corpo emocional, e vai sutilizando, né? E tudo é energia, tudo é energia. Um pensamento é energia, uma emoção é energia, uma dor é energia, e tudo funciona como se fossem rios energéticos dentro de nós. Quando vai para essa esfera hospital, é preparada uma matéria fluida, que é a dosagem, a qualidade daquela matéria é colocada nessa alma para determinar os aspectos físicos, aspectos psicológicos, aspectos espirituais, talentos, impulsos, tendências, pendores e defeitos planejados. Então, a gente às vezes fica assim pensando, é a pessoa que apareceu, é um karma, mas tudo que é seu, o aspecto físico, né, que é um karma já plantado, esse você vai passar pela experiência de qualquer jeito. Eu nasci mais baixinha, sou baixa. Quem é muito alto? Isso é um karma que foi especificado para o seu propósito de vida, para você cumprir o seu propósito. Os aspectos psicológicos é uma coisa muito interessante, porque agora, pelo menos no meu caso, sim, eu percebo pessoas à minha volta com muitas questões psicológicas severas, não só ser bipolar, depressão, surtos psicóticos, distúrbio de ansiedade, muitas questões psicológicas estão virando assim meio padrão, até falando assim, o espectro do autismo está aumentando. Eu não sei se antes a gente desconhecia, se agora que está aparecendo mais, eu não sei. Mas isso tudo tem aflorado mais. E esse é um momento kármico do planeta, porque todos esse aspecto tem aparecido com muita frequência. Aspectos espirituais, tendências a confiar, a ter fé, né? É uma possibilidade sua, dependendo do que foi a matéria fluida. Tem gente que tem mais dificuldade de confiar, de ter fé. Isso tudo faz parte do seu aprendizado. Não é aleatório, não é de vamos ver o que dá. Não é isso. Realmente, esses aspectos espirituais, os outros também, todos têm uma única finalidade, fazer com que você cumpra a sua tarefa adequadamente. Os talentos. Tem pessoas que já nascem com talento já aflorado, já claro, e vai partir para aquilo. Tem talentos que ficam ocultos até que passe uma fase da vida, até que passe certas circunstâncias da vida, e esse talento surge, como se fosse uma coisa que não tivesse ali, e já estava latente. Impulsos, tendências, pendores e defeitos planejados. Tendência a ficar um defeito planejado pode ser pessoa com tendência a ter egoísmo, agressividade, raiva. São os defeitos que você vê, são os amassamentos da sua alma, para você participar dessa encarnação e melhorar e criar um novo passo na sua evolução pessoal. É muito interessante isso, que eu pelo menos tinha uma ideia de que ficava mais no aspecto físico e tal, mas quando você fala psicológico, quando você fala pendores, quando você fala impulsos, né? Se uma pessoa vem com uma característica de personalidade ser impulsiva,
e ela veio com o objetivo, como todos nós, de evoluir. Se ela veio com a característica de ser impulsiva, eu fico pensando assim, qual que é a missão dela com essa impulsividade? Fazer as coisas muito rápidas, fazer as coisas muito difusas? Com certeza é controlar os impulsos, ter mais foco, ter mais controle sobre os sentimentos, sobre a emoção, sobre reações. Então, acredito que tudo não veio de graça, não veio, né, aleatoriamente, né? E essas matérias fluídas são cuidadosamente lançadas na entidade espírita. Podemos seguir. Não existe coincidência possível, nem são arbitrários vários aspectos que cada pessoa possui. Então, aqui não tem arbitrariedade, não tem coincidência, não tem engano, né? Que nem dizem, a ordem divina, o remetente é sempre correto e o destinatário é sempre correto, certo? Não tem nada que veio por acaso, que veio sem querer, que veio errado, né? E essa é uma frase da palestra. Os seus corpos são, com frequência, símbolos, de uma forma ou de outra, do seu desenvolvimento espiritual, das suas tendências psicológicas e assim por diante. Para cada detalhe existe uma razão. Então, não é aleatório, não é uma coincidência, não existe erro, nada na sua vida. Então, a pergunta, né? A gente viu tanto que é sério, da autorresponsabilidade até na hora de fazer a programação espiritual, livre-arbítrio, karma, mas como que eu vou saber se eu estou cumprindo a minha tarefa, né? Se eu estou realizando a mim mesmo? Qual a bússola? Eu estou norteado, estou desnorteado nesse caminho do meu plano de salvação? Eu coloquei aqui um termômetro, eu lembrei daquela brincadeira que a gente é criança, de estar quente, estar frio, né? Então, o objeto está escondido, se aproxima dele, está quente, se afasta, está frio. Nós estamos quentes ou estamos frios na nossa tarefa de cumprir a nós mesmos, cumprir a nossa tarefa, né? Nosso plano de salvação. Então, vamos dar uma olhada aqui. Pode passar, Celinha. Eu coloquei alguns sinais que eu vi, percebi nas palestras, né, do que se a gente está no caminho certo ou se a gente está sentindo um desvio. Coloquei a cor verde porque está fluindo, passa, mesmo está indo. E os sinais, e o amarelo para chamar a atenção de que algo não está correndo de acordo com o seu plano. Então, quais são os sinais do caminho certo? Paz interior, ausência de medo. Eu digo aqui a ausência de medo não é o medo ser banido, porque não tem como, né? A condição humana tem os medos, e o medo tem uma coisa muito virtuosa, que é nos cuidar, nos proteger. Então, a ausência do medo aqui é porque é um medo que não paralisa, que não gera confusão, né? É um medo normal. Então, a ausência de medo é aquele distorcido. Alegria e segurança, um profundo contentamento de estar vivendo, né? Com todas as coisas que acontecem na sua vida. O viver e o morrer orgânicos. Essa parte da palestra 216, o que é viver e morrer organicamente? É sem contração, com fluidez, com amorosidade, com espontaneidade. Você não contrair, né? O morrer orgânico é mais difícil para a gente, porque a gente sempre tem, o que é essa morte? A gente fala teoricamente, a morte a gente vai para outro plano, quando eu morrer, mas a gente não consegue se desligar totalmente do medo de morrer, de como vai ser nossa morte, e se eu vou ter medo ou não, se eu vou contrair, se eu vou me apegar ou não, né? Então, é só dizer que, teoricamente, é isso. O viver orgânico é mais fácil, que a gente está nesse trabalho espiritual, a gente consegue ter uma fluidez e tal. E o morrer orgânico, nós não passamos pela experiência, mas significa isso, né? Conexão e sintonia com o ser interior. Há uma ponte entre o ser interior e o ser exterior, né? A consciência interna, a consciência externa. E essa ponte, ela tem que estar bem, você ouvir bem, transitar bem entre o interno e o externo, né? Ficar em sintonia com o que está internamente, que é a sua essência. Sinais de desvio.
Se você está sempre incomodado, descontente, vago e difuso, uma das coisas que mais nos dão um indício da nossa falta de estar cumprindo nossa tarefa é a confusão. Confusão da vida, ansiedade da vida, que é a correria, cada hora acontece uma coisa, você vai sendo empurrado, depois você vai, essa parte de descontamento, o vago difuso, sabe? Parece que tudo não está funcionando direito, tudo não está de acordo com o que você quer, isso é um indício, está acendendo uma luz amarelinha. Ansiedade, nós todos temos um nível de ansiedade, né? Eu mesmo fiquei um pouco ansiosa com a apresentação de hoje, né? Mas eu acho que considerei uma ansiedade virtuosa, vamos dizer assim. Mas a ansiedade que paralisa, que você está sempre lá no futuro, está sempre lá no que tem que fazer, gera um estresse terrível na sua vida, né? A adrenalina sobe, né? As suprarrenais sofrem. Então, essa ansiedade também é um sinal de desvio. O viver e o morrer não orgânico. Quando o viver exige muito esforço seu, muita disciplina, muita regra, muito tem que ser, ou muito eu vou fazer, você tem que olhar, porque está um sinal amarelo aí. E o morrer não orgânico é exatamente o oposto, né? Ficar pegado na vida, contraído, não aceitar a partida. Isso também é um tanto quanto difícil, né? A questão do morrer. E quanto à conexão entre o mundo interior com o mundo exterior, não há uma ponte estabilizada. Há um sussurro da voz interior para a consciência. Você ouve uma vozinha assim, mas você não escuta, não faz o que, né? Às vezes a gente fala assim, não ouvi minha intuição. Mais ou menos isso. Você não entende, você passa por cima, você fala, não, é bobagem isso que eu pensei. Então, esse sussurro da voz interior com a consciência exterior é um sinal de desvio da sua tarefa, né? São indícios, tá? Outros tantos podem aparecer, mas eu fui coletando isso de acordo com a palestra, 216 e 34, que dá uma dica para você, o que você está fazendo, está indo na direção certa, e o que você está começando a desviar, que é essa coluna amarela, né? Podemos passar? Na vida verdadeiramente cumprida, aí já é mais um indício para você saber se você está cumprindo mesmo a sua tarefa. As dificuldades são crescentemente tratadas como degraus, portas para novas liberações, e deixam de ser experimentadas como dificuldades. Então, de uma forma gradual, você vai percebendo que tudo que acontece na sua vida, de grandes dificuldades, elas são realmente portas ou são liberações e não dificuldades, obstáculos para a sua programação, para o seu plano, né? Então, quando você vê uma questão e você fala assim, não, posso ficar frustrado, eu posso ficar triste, posso sentir muita dor, mas eu não paraliso nisso, né? Não passar por uma dificuldade você pode passar, mas isso tudo vai te trazer uma nova liberação para algo mais lá na frente. Então, as portas coloridas, diversos tamanhos, é um indício de que você está dentro do seu plano, cumprindo o seu plano espiritual. Antes de finalizar esse slide aqui, na minha situação em que eu experimentei a perda do filho, e como nada está errado, tudo está programado para meu crescimento espiritual, para meu cumprimento meu plano. No primeiro momento, quando a dor era imensa, eu falei mesmo que eu não devia ter programado isso. Eu não estava dando conta e tal. O tempo foi passando, já tem 4 anos. E agora eu acabei de voltar de uma viagem para a Alemanha, fiquei com as minhas netas, com a minha filha, e foi de uma felicidade incrível, de uma alegria incrível, e agora elas estão aqui. Então, eu acredito que eu cumpri meu plano sobre essa questão. Consigo ser feliz sem culpa, e consigo ser feliz mesmo com a dor e com a ferida da ausência do Rafa.
Então, isso que eu entendo que é minha programação, isso que eu entendo que eu estou no caminho da luz verde, porque agora eu consigo pulsar a vida de uma forma espontânea, aceito e converso com ele quando eu estou feliz, e falo, ó, olha como é que suas sobrinhas estão, então, e eu estou seguindo minha vida, eu espero que você esteja bem por aí. Então, é isso, nós acabamos os slides. Agora, pode passar, Celinha, deixa eu só explicar para eles. É o seguinte, nós vamos fazer um exercício agora, mas antes da gente passar para o exercício, nós ficamos muito tempo sentados, ouvindo, escutando. Eu queria que você se movimentasse um pouco da cadeira, desse uma alongada, uma esticada, para a gente poder passar para o exercício, que vai demandar ficar um pouquinho paralisada, né? Porque a gente vai fazer um exercício. Então, só movimenta a cabeça, os ombros, a perna, sai um pouquinho do lugar onde você estava, né? Dá uma alongada. E agora nós vamos começar um exercício. Vocês ficam confortáveis onde vocês estavam, arrumam um lugarzinho para ficar imóvel, né? Mais acomodado, confortável. Nós vamos fazer um tipo de uma vivência meditativa. E aí vocês podem manter o corpo imóvel. E aí você, nesse momento, vá fechando seus olhos suavemente. Nós vamos pôr um mantra, que é um mantra que trabalha exatamente as reencarnações. Feche seus olhos. Deixe a posição confortável. Leve a consciência para a sua respiração. E vá acompanhando cada inspiração, a leve parada, a expiração, a leve parada. Acompanhe todo o ciclo, acompanhando a respiração. Não participe da sua respiração, só apenas observe como que ela está e acompanhe. Diante dos olhos fechados, há um espaço escuro, vazio, seguro e infinito. O espaço interno. Este espaço também podemos chamar de tela mental ou morada na mente. Você vai visualizar ou imaginar cenas que vou falar que podem ser retiradas de sua memória, experiência ou de sua criatividade. Sua capacidade de criar. Imagina que você está se preparando para fazer um passeio a um museu. Você escolhe uma roupa que lhe agrada, se apronta e se direciona para o local. Imagine você chegando neste museu. Bem no pátio da entrada, você dá uma parada de alguns instantes e admira a impressionante grandiosidade do prédio. A seguir, você se dirige à bilheteria para comprar seu ingresso. Você observa as pessoas que estão chegando.
O volume de turista é médio. Nem muita gente, nem pouca gente. Veja o que te chama a atenção. Após adquirir o ingresso, você começa a sua visita ao museu. Tem tantas opções. As pessoas do museu são gentis e educadas. O lugar está todo iluminado, limpo. Você tem liberdade de escolher onde quer ir e acaba por escolher uma das salas para visitar. Se encanta com as obras de arte, as exposições históricas e continua andando. Você se sente feliz de estar ali. Você está relaxada, relaxado nesta experiência. Você não tem que visitar todas as salas, você tem liberdade para visitar o que quiser. É uma visita muito leve. Tem exigência, você olha o que gosta. Então, você entra numa outra sala, que é um museu de esculturas de cera. Você começa a olhar cada uma das personalidades. Esportistas, figuras históricas, muita gente famosa e outras pessoas que você não conhece. São obras de artes esculpidas em cera. Das personalidades que você conhece, você fica admirado em como são perfeitas e semelhantes ao real. Os olhos parecem brilhar, as feições parecem muito reais. Nesta sala, com tantas esculturas, uma lhe chama a atenção. E você se aproxima, e quando fica bem perto, você observa o rosto e se surpreende. E essa estátua é você. Está perfeito. O semblante, os olhos, todos os registros, toda a pele, tudo mais perfeito. De repente, como num passe de imagem, você está dentro de sua estátua. Você percebe que sua consciência está dentro da estátua. E aí você começa a observar os turistas que passam e olham para você, para a sua estátua. Observe como elas interpretam, como é quem você é. Ninguém te conhece. Todos são estranhos para você, mas param para ver sua estátua. Observe a história que as pessoas contam sobre você ao te olhar. Observe o que os jovens falam de você. Observe o que os mais velhos dizem sobre você. Observe mais um pouquinho as crianças. O que é que as crianças contam sobre você? Que histórias elas contam? Quem elas acham que foi você? O que elas pensam sobre sua estátua? Os turistas continuam passando, te observando, e inventam histórias sobre você. Histórias diferentes, algumas parecem com a sua, outras não têm nenhuma conexão com você. Algumas com sentido, outras sem sentido. Eles comentam: acredito que esse ou essa, aqui esse ou essa deve ter sido, não deve ter sido. E observe qual sua reação em cada comentário. Você gosta, você estranha. Às vezes tem um ímpeto até de dizer para ela: espera aí, eu não sou assim. E assim, de dentro de sua estátua, como é que você se sente? Como você gostaria de ser vista? O que você gostaria de transmitir através de sua estátua?
O dia vai passando e você fica ali vendo e ouvindo os visitantes que continuam a passar e comentar sobre você. Todas as histórias que sua imagem revela para aquelas pessoas que passam. Comentários estranhos, alegres, indiferentes, outros bem agradáveis, uns você fica bem atento porque mexeram com você. Observe qual comentário foi. Ou qual comentário deixou você mais entusiasmado, entusiasmada. Vai chegando ao fim do dia e o museu vai fechar e todos os turistas vão saindo. E quando o museu já está fechado, você consegue sair de dentro de sua estátua e você também olha mais uma vez para a sua própria estátua. Você observa e repassa tudo o que foi falado e comentado. Enquanto você continua olhando sua própria estátua, as várias histórias de sua vida atual passam à sua frente. E antes de você sair do seu museu, você tem uma tarefa, que é pensar e repensar tudo que você ouviu e tudo que você observa de si mesmo durante esta vida. Algo essencial, simples e objetivo. Se possível, uma frase que demonstre sua trajetória, seu legado nesta vida. Mentalmente, imagine que você está escrevendo o que você gostaria de colocar numa plaquinha ao lado de sua estátua sobre você. Seus principais feitos, suas dores, o melhor e o mais importante ao seu respeito. Ainda de olhos fechados, pense novamente o que escrever para que os próximos visitantes do museu saibam um pouco sobre você. Mentalmente, vá concluindo a plaquinha, a frase ou as palavras que você quer escrever. Mantenha na memória. Leve a consciência para a respiração e a acompanhe por alguns instantes. Perceba seu corpo, a posição que ele se encontra, o local onde você está. Volte a consciência para este momento em que refletimos sobre a programação para a reencarnação. Consciência na respiração, nas suas narinas. Faça uma respiração profunda e intencional. E quando estiver preparado ou preparada, suavemente, vá abrindo os olhos, com movimentos bem suaves e poucos movimentos. Pegue seu papel e caneta e comece a escrever sua plaquinha a ser colocada ao lado de sua escultura de cera.
Quem for finalizando, parece que tem que desligar a música na hora que eu falo. Quem for finalizando, e os microfones estão fechados, mas cada um lê para si mesmo, em voz alta, essa plaquinha. Leia para si mesmo, mas ouça, uma voz alta. O que você colocaria na sua estátua de cera? Quem não conseguiu escrever a plaquinha, não tem problema, guarde na memória a meditação, a vivência, a experiência de visitar o seu próprio museu, de se visitar. E nós vamos já estar no tempo, nós vamos ter que encerrar. Não vai ter tempo para a gente discutir ou talvez passar. Quem quiser pode lançar no chat a sua frase ou sua palavra, né? E eu agradeço muito a atenção de vocês e a gratidão por ter essa oportunidade de trazer o tema. E em pleno domingo, no final do dia, que eu adoro o final do dia, porque e início da noite. Quando o dia beija a noite, eu gosto, é um momento meio inspirador. E eu queria agradecer, então, a atenção de todos, né, os que estão aqui, os que vão assistir depois a gravação, agradecer a Celinha, a Flavinha e a Ivone por dar essa oportunidade. Eu contribuí com o melhor que eu pude. Muito obrigada, viu, pela atenção de todos. Obrigada, Jyoti. Até segunda, né? Até segunda. Obrigada, Jyoti. Todo conhecimento. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bravo, bravo. Obrigadinho. Ô, Jyoti, eu peço desculpa porque eu tive dificuldade para entrar, estava sem link. E depois, de ontem para hoje, eu praticamente não dormi. Então, quando eu me acalmei, eu dormi aqui. Eu não dei conta. Sua voz foi sumindo e eu Dormiu. vou ter que assistir de novo. Para me captar. Que bom que tem a gravação, né? Obrigada, Gil. Eu peço desculpa, mas eu não dei conta de ficar acordada. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Bravo. Obrigadinho, gente. Agradeço a sua disponibilidade. Então. Sua valentia de estar aí. Gratidão, foi linda, linda, Sueli. Estou emocionada, Eu também fiquei Foi muito tocado. bom. muito emocionada. E mais uma vez agradecer, Jyoti, você ter dito sim a esse convite e ter disponibilizado a beleza do seu ser de estar aqui. Agradecer também as meninas Flávia e Maria Célia que se empenham nesse projeto e que segue caminhando de forma linda, né? E agradecer a vocês que vieram, que pararam no domingo de vocês para vir saborear esse tema e saborear a alma da Jyoti. Muito obrigada Isso por mesmo. terem vindo. Obrigada a vocês também. Obrigada, gente. Ó, no chat Tchau. está cheio de mensagem, ó, Jyoti. Lê todas aí. Então, atenção, porque vocês vão receber, assim que vocês saírem dessa sala, a avaliação para contar para a gente, tá bem? Tá bom. Vai vir pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Pelo e-mail, tá, Valda? Por- Aqui a gente tem mais... o Mais WhatsApp fácil, depende ok. de todos estarem no grupo. Beleza, Flavinha. Beijo. E a Obrigada. próxima live, a próxima live é dia 6/11 e o tema é Mediunidade. mediunidade com a Narcisa Costa, tá bem, gente? Uhum. Tá bem?
Sim. Aguardamos vocês. E, Jyoti, muito, muito, muito obrigado por essa pérola. Uma pérola. Lindo, Jyoti. Deu para sentir seu coração, viu? Sua verdade. Foi muito profundo. Pois é, corri esse risco, né? Lindo. Risco maravilhoso. Para nossa alegria, você correu esse risco. Sim, claro. Posso Pode falar, falar. Ivone? Pode, Tânia, pode. Fique à vontade. Eu não conheci agora a Sueli, mas é muito tocante a gente ouvir uma palestra quando a pessoa que está dando mostra o quanto ela viveu a experiência. Isso toca nossa alma tão profundamente e traz também um conforto muito grande. Então, gratidão e parabéns pela apresentação. Obrigada, Tânia. Essa é a função, inclusive, das palestras, né? De curar a nossa alma, né? A gente busca aquilo que é a cura e aí a gente se torna apto para ensinar, para mostrar, para direcionar, né? Lindo isso. Ô, Jyoti, eu vou ver depois que eu vou avaliar, porque não dei conta, né? Não tem problema, Gil. Você é minha amiga, minha companheirinha de sempre. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer partilhar antes da gente fechar? Gratidão, viu, Jyoti, por sua disponibilidade. Falou com o coração, Johnny. Muito grata. Esclarecedor. Obrigada. Graça, abre seu microfone aí. Gratidão, gratidão enorme por essa palestra tão maravilhosa, por essa fala tão linda. Graça está vindo de um luto recente, né, Graça? Tá ainda. Sim, e como que foi importante para mim. Eu me libertei muito nessa 1 hora que a gente está aqui. Me libertei e me refiz de uma forma muito bela. Gratidão. Muito bom, muito bom. Muito. Nós no Helper 4, nós estamos de luto porque a gente perdeu uma aluna muito querida, tem 1 semana e meia, né? E essa palestra me conectou muito com a passagem dela e conforta a gente, né? Conforta. É bonito quando o guia nessa palestra, Jyoti, ele fala que o começo é a morte. O começo não é o nascimento, né? Tudo começa com o morrer. É verdade. Ciclo abre quando morre. A gente acha que fecha, né? Sim. Engraçado que o meu conforto foi tão grande em relação ao meu marido que eu esqueci a Beth. Sim. Tá tudo bem, e tá tudo bem. Tudo bem. Foram muitos anos, né, Graça? Quantos anos de casamento, 51 namoro? anos. 51 anos. Não. Muitos anos. Mas o conforto está chegando a cada dia, com essa beleza toda. Isso. Isso. Agradeço. Muito lindo, muito lindo. Uma pérola. Para mim também foi muito bom ter falado mais uma vez. E esse assunto me toca muito mesmo. Uma pérola. Mais alguém quer partilhar antes da gente fechar? Aproveita os últimos minutinhos. Eu quero.
Diga. Eu cheguei atrasada, mas vai ficar gravado, tô querendo ver. E foi tão importante para mim essa meditação que foi pro visitar o museu. Eu fiz uma história, mas eu coloquei tudo assim no passado, assim como eu fui contando a minha história, e foi muito forte para mim, assim, de me ver, assim, a minha história, mas também uma alegria de ver, assim, a minha persistência, a minha garra de querer me conhecer cada vez mais, de querer desbloquear, de querer ir para frente e sem medo, e sabendo que assim, estou entrando fazendo esse trabalho aos pouquinhos, eu tô me entendendo melhor, assim, eu estou me acolhendo, e assim, é gratificante, é dolorido, e eu tinha dificuldade de sentir a dor, porque eu não tinha muita paciência, e a minha filosofia de vida é tipo assim, vamos para frente, e ir vencendo os obstáculos com alegria. Só que assim, aí fazendo esse trabalho, comecei a ver mesmo assim, entrar mais dentro e vendo com mais profundidade, assim, algumas coisas com mais consciência, e porque eu acho que eu levava também um pouco, estou ainda na caminhada, mas que eu levava ainda, tipo assim, não quero ver o lado dolorido. E agora eu já estou aceitando mais, assim, esse lado que é dolorido da vida, e para mim parece que é bem confortável também, é libertador. E eu tenho também gratidão por você, eu senti você, assim, o seu coração, a sua sinceridade, o seu, sabe, muito lindo, muito grata a todos vocês pela sua oportunidade. É isso. Como é seu nome? É Eliana. Eliana. Muito bom, Eliana. Muito bom. Grata pela partilha. Eu sou aluna, eu acompanho eu sou aluna da Creuza, da Suzana e do Petwork lá de Brasília. Ai, minha amiga, até esqueci o nome dela agora, fiquei emocionada. Mas as três fazem esse grupo lá em Brasília. E aí eu fui convidada, mas eu vou pegar logo a primeira parte que foi falada, que eu achei muito interessante, muito profundo. Aliás, todas as postilas dele é impressionante. É um mergulho, cada uma tem uma coisa especial. Eu estou encantada com esse trabalho. Sim, gratidão mesmo. Que interessante. Bom. Que bom, Eliana. Muito bom. Grata. Mais alguém quer partilhar antes da gente fechar? Últimos minutos. Abre o microfone. Graça, abre o microfone. Abriu. Com relação ao exercício, para mim foi fantástico. Eu entrei numa aula de escultura e eu estou esculpindo um São Miguel. Eu optei por ele. E não optei por ele muito pequeno, não. Ele está bem, assim, com 35 centímetros, e ele está bem... Eu estou assim, muito identificada. E aí eu acabei indo para o que eu estou fazendo lá na minha aula. E eu me identifiquei muito com a força dele, com a luta dele, né? com a força veio em mim
do jeito que tá vindo em todas as aulas que eu estou. Fiz uma asa nele maravilhosa, então eu acho que eu fiquei nele nesse exercício, foi muito bom. Na sua plaquinha, Graça, você pode colocar todas essas qualidades que você acabou de falar do Miguel, que você está fazendo, que é sua, você pode ser identificada assim também. Graça, você fechou seu microfone, abre ele. Exato, a minha frase foi do que eu estou fazendo. E eu ainda não fiz o rosto dele, então eu estou bem planejando o melhor rosto para ele. Obrigada, mais uma vez. Vamos, então, nos despedir. Vamos. Aqui não tem. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa Obrigada. Boa noite a todos. Fica aqui com a gente de hoje. É todo mundo. Fico. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.